Com certeza. Só chegou, é um prazer. Gostava muito de perguntar qual a perspectiva para este encontro? O que é que espera que saia deste encontro? Olha, eu estou aqui a representar os Lions e realmente vimos aqui de braços abertos para dar a nossa ajuda, quer ao World Business Partners, quer também um pouco a Portugal, porque faz parte da nossa essência, é servir. E, portanto, nós somos com uma grande associação da sociedade civil, achamos que neste momento de dificuldades da administração, nós nos devemos unir e, portanto, juntar esforços, como aqui muito bem está a ser desenvolvido, no sentido de realmente ajudar o país, ajudar as nossas comunidades e os Lions, como grande associação internacional que é, em mais de, como disse a nossa Presidente da World Business, em mais de 200 países no mundo inteiro, podemos realmente criar aqui uma rede de contactos interessantes, porque somos pessoas bem integradas nas nossas localidades, bem inseridas, como nós dizemos, pessoas de boa reputação, enfim, que nos podemos ajudar uns aos outros e aqui no caso concreto de Portugal, criar aqui uma rede de contactos entre os jovens, os empresários, profissionais liberais, no sentido realmente de ajudarmos o nosso país a ultrapassar estas dificuldades que temos e, portanto, nós sempre com esta esperança e este nosso lema internacional do We Serve, nós servirmos, estamos aqui para dar esse contributo. Internacionalização é o tema deste encontro. Quais são os principais desafios para Portugal? Olha, muitos desafios, quer dizer, eu acho que uma das principais, como dizia, é a parte também da cultura, das mentalidades, não é? Quer dizer, transformar por vezes as dificuldades em oportunidades. Devemos ter realmente de saber ultrapassar nesta análise SWOT, ver realmente as oportunidades que o país tem, que felizmente ainda são muitos. Portugal sempre atravessou e infelizmente ao longo da história momentos difíceis e conseguiu dar a volta por cima. E portanto acho que esta é realmente uma oportunidade de nós transformarmos realmente essas dificuldades e conseguirmos aqui com pessoas de boa vontade, com de várias áreas da sociedade, não é? Unirmos-nos para realmente dar a volta por cima. Obrigada. Foi um prazer. Importa-se dizer o seu nome? Nuno Ferrão, passo governador dos Lions. Obrigada. O que é que atrasa este evento? Antes de mais nada, foi um evento que deu muito trabalho a preparar e acho que eu, como empresária, faço questão em estar presente. E, de facto, como a Maria Silvério Rocha disse, estamos numa altura em que todos nós temos que ver o que é que podemos fazer por Portugal. E este conceito de Shopping for an Opportunity é... Agora, na situação que o país atravessa, é o mais oportuno que há. No fundo, aquilo que eu vim aqui assim fazer é exatamente ver o que é que Shopping for an Opportunity pode fazer pela minha empresa. A internacionalização é a palavra-chave deste encontro. Quais são, na sua opinião, os maiores desafios para Portugal? Bem, nós temos que ser competitivos, temos que estar atentos a oportunidades e, sobretudo, temos que batalhar pela entrada em mercados que, enfim, não há nunca situações completamente fáceis. Para se entrar num mercado tem que se ter bons produtos, ser competitivo, como eu já referi, mas também fazer um trabalho de casa muito bem feito e muito bem organizado. E um trabalho continuado. Já agora, a sua identificação, o seu nome? Sou a Júlia Carmo, a minha empresa é a Carmo, nós temos uma história de internacionalização que vai desde os princípios das empresas, mas cada vez apostamos mais no setor da internacionalização, tem que ser por aí. Obrigada. Nada. Eu vou fazer uma pergunta simples, sem incomodar, ao orador. Internacionalização é o tema-chave deste encontro. Quais são os maiores desafios de Portugal no que respeita à internacionalização? Estar preparado para ela. Nós nunca fazemos uma prova, nunca corremos um percurso sem estar preparado para isso. Logo, a primeira coisa é preparar-nos. Segundo, é saber para onde é que vamos. Para onde é que corremos. Terceiro, é correr. O que é que este encontro pode trazer às pessoas? É mais uma jornada meritória, importante, para sensibilizar as pessoas para exatamente estes três problemas. Estar preparado para, ter objetivos de chegada e ter uma ideia sobre o caminho que se deve ter.
Acha que vão sair daqui soluções práticas para quem está a assistir? Não há soluções de nada sem as termos experimentado. Por isso não há soluções teóricas. Há sempre ideias potenciais sobre caminhos, mas as soluções têm que ser sempre praticalizadas para sabermos se são viáveis. O que é que sugere aos empresários que vêm aqui em busca de novas ideias? Que se preparem, que percebam para onde vão e que trabalhem nesse sentido. E que sejam persistentes, sobretudo. Porque o trabalho de internacionalização é um trabalho de grande persistência. Não é fácil. Quando se lá chega, chega-se bem. Mas até chegar demora. Obrigada. Bom dia. Retomando os trabalhos, vai ter a palavra o Sr. Engenheiro Ângelo Correia. Doutora, meus senhores, é um prazer estar aqui e falar de um tema que acompanha a história portuguesa, em particular, como estamos a falar aqui em Portugal, de Portugal, acompanha a história portuguesa com alguma intensidade, nos últimos 50 anos, concretamente desde a década de 60. Se eu falasse de Portugal da década de 50 até 60, o tema era um tema estranho, era um tema aberrante, era um tema que não me dizia nada. Não dizia nada pela natureza e pelos auditores, que achavam que o tema não tinha relevância. Porque o tema não se aplica, nem tem qualquer espécie de desenvolvimento em países e sociedades fechadas. Uma sociedade que se abre, isto é uma sociedade que tem relações, por outras palavras e em termos mais atualizados, uma sociedade que exibe e participa em redes, são sociedades onde as questões se põem de um modo diferente. Falando da economia, falando das finanças, falando em tudo aquilo que produz valor, começámos a pensar, desde 1960 e poucos, em processos e problemas de natureza diferente, que tinham a ver com a nossa inserção em espaços onde não estávamos, concretamente com o espaço da EFTA. A EFTA era uma organização criada pelos ingleses que trouxeram para a sua esfera de ligação os países que não puderam entrar no início da União Europeia. A União Europeia inicialmente era o Benelux, a Itália, a França e a Alemanha. Portanto, tudo o que cheirava a inglês e como retaliação um pouco das dificuldades criadas pelos ingleses ao general de Gaulle durante a Segunda Guerra Mundial, o de Gaulle nunca considerou que os ingleses o ajudaram. Considerou sempre que os ingleses e os americanos o subalternizavam. Daí um conjunto de reações que levou à interdição do próprio Inglaterra a entrar no primeiro momento da União Europeia. E por isso, a Inglaterra, com os seus afiliados, e os seus grandes afiliados eram fundamentalmente a Dinamarca, Portugal e Irlanda, a Áustria, que não podia entrar por razões políticas no Estatuto de Independência, participaram, e a Suécia, participaram numa associação que permitiu a Portugal ter acesso a um conjunto de mercados, levando-o a criar potenciais ou capacidades adicionais nacionais na área do tomate, da conserva, dos textas e da pasta de papel, sobretudo. Isto foi fundamental porque veio criar uma dinâmica de arrastamento ao investimento que teve efeitos muito benéficos, levando, aliás, a década de 60, desculpem uma política, a década de 60 é a data mais gloriosa do crescimento da economia portuguesa, que coincidiu com o período glorioso ou não da atividade militar em África, quando toda a gente podia dizer os recursos da África que nós gastamos lá consomem-nos todos, moem-nos por dentro, destroem-nos, não nos dão capacidade de crescimento. Foi o contrário. O período mais glorioso de crescimento a 6, 7% ao ano é a década de 60 a 73. Concretamente de 61 a 73. O que aqui não quer dizer nada. Não há relação direta entre os dois. Ou se calhar até há. Há períodos da história que nós não queremos fazer nem ler. Porque temos preconceitos ideológicos em relação àquilo que se passa. E não queremos emitir opiniões objetivas. E por isso, nem sequer estudamos o assunto. Por isso é interessante um dia a gente fazer uma relação, um estudo de relação entre esse período e a guerra em África. De qualquer das formas,
A ideia essencial é, depois disso, depois de 85, Portugal adere à União Europeia, inicialmente à CEE, à União Europeia, e mais grave, mais relevante, Portugal, em 1990 e tal, e sobretudo no início deste século, participa num processo de globalização. O que é que se quer dizer? Participa num processo onde, por um lado, as relações aumentam, por outro lado, tornam-se visíveis e exercidas em tempo real, pelo que a velocidade histórica, a dinâmica da histórica, mudou completamente. Nesse sentido, falar hoje de internacionalização do país ou das entidades que aqui vivem, participam, exercem a sua atividade, o que é? É fundamentalmente falarmos de duas coisas. Nós podemos falar de uma questão sob vários ângulos, com vários enfoques, e tudo isso depende de uma coisa, que é das lentes que nós pomos. As lentes que nós pomos condicionam técnica, política, ideológica, doutrinariamente, o que vemos. Quando nós estamos, pessoas diferentes, a olhar para a mesma realidade, vemos-las diferentemente porque temos óculos diferentes. Quando digo óculos diferentes, não estou a falar do aparelho, estou a falar do mapa cognitivo que todos nós temos e que permite interpretar a história, a realidade, de modo distinto. Por isso, a interpretação que cada um de nós faz sobre a realidade que está à sua frente é distinta consoante o mapa cognitivo, se quiserem, o Cognitive Roadmap, que nos permite ler, perceber e interpretar o que se passa à nossa frente. Como é que eu interpreto? Nos termos mais, que eu acho, atuais e adequados em transição para Portugal. Por duas formas. Primeiro, o estabelecimento de um método. Segundo, a criação de um objetivo. Terceiro, se quiserem, a associação dos dois. A internacionalização é, por isso, para nós, o estabelecimento de uma metodologia que significa que nós densificarmos a nossa participação em redes para que o objetivo, que é criar valor, se estabeleça. Nós podemos participar em muitas redes. Se não significar a criação de valor, não tem significado para a natureza da questão que estou a fazer. O que é criar valor? É acrescentar algo do que existia para o que vai existir, fruto da ação de internacionalização. Pergunta que se faz. A quem se destina a globalização? A todos. Nós temos uma ideia um pouco pré-concebida, do meu ponto de vista errada, sobre a quem se destina, quem se usa, quais são os autores ou atores que participam neste processo da internacionalização. Pessoas, com certeza. Empresas, seguramente. Estado, as pessoas põem restrições, ainda não. O Estado é o poder soberano, doméstico, endógeno, que não tem nada a ver com a internacionalização. Eu digo que não. A perspectiva de termos um mundo, ou um país, ou uma comunidade, uma Gesellschaft, no sentido weberiano, que é dividida em duas partes. Uma, que é obrigatória, estar a criar valor, e para isso tem que ter produtividade, tem de exibir competitividade, tem que ser capaz de exercer essas funções. E do outro, um mundo que não tem essas preocupações e como tal não gera valor suficiente e que por isso tem que estar sempre a ser alimentado pelo mundo que gera valor, competitividade, agressividade, que produz produtividade. Essa ideia dicotómica de dois mundos diferentes que coexistem num amplexo nacional é um erro. Nós todos temos de estar submetidos a alguns princípios de equivalência e até de igualdade. Podem os mundos ou submundos que coexistem no nosso mundo ter fins diferentes, objetivos diferentes, servir públicos diferentes, servir alvos diferentes, mas podem e devem ter alguns métodos parecidos, iguais e, se for preciso, em alguns casos, os mesmos. Por isso, quando nós falamos numa empresa de calçado ou de cortiça ou um banco que se internacionaliza, isto é, aumenta a sua relação com o mundo, de modo a criar mais capacidade de penetração, de relação, de
capacidade de criação de valor, nós estamos a falar de um banco público ou privado. Mas estamos a falar de uma fábrica de calçado que é privada, estamos a falar do sistema de saúde, estamos a falar do sistema de educação. Nós, em Portugal, até hoje, temos tido a ideia paroquial, de pequenas pessoas, em que, no fundo, diz, não, as empresas têm de produzir, têm de exportar, têm de investir, têm de trazer clientes, têm de trazer investimentos, têm de fazer isso tudo. O Estado não. Eu digo, porquê? Porquê que, quando o Estado, em algumas circunstâncias, tem um poder de oligopólio, ou às vezes monopólio, sobre alguns setores, porquê que ele é feito, pensado, estabelecido, apenas para servir os portugueses e não serve outros? Dou-vos 2 exemplos históricos que eu tenho acompanhado um bocadinho na minha vida e que eu acho deliciosos. As pessoas vão a um país pequenino chamado Jordânia. Pequenino. Pobre, não tem petróleo, não tem gás, nada disso. De que é que eles vivem? De donativos? Não. Vivem de 2 coisas. Primeiro, de 3, um bocadinho do turismo, um bocadinho de algumas zonas domésticas, industriais, em que exportam para os Estados Unidos e para a Europa sem taxas alfandegárias. Terceiro, vivem de um sistema de saúde e de educação que criaram, de grande qualidade e que apenas faz uma coisa. É de tão boa qualidade que os árabes de vários sítios vão para lá estudar e vão para lá tratar-se. Ou seja, a concepção que se tem nacional, independentemente de ser público ou privado, da existência de alguns sistemas, é que eles servem públicos vários, alvos vários, distintos, públicos ou privados, interiores ou exteriores, deste país ou daquele, de modo que o sistema cria mais valor, aumentando a sua capacidade e o seu range de ação. Quando eu olho para Portugal e quando eu vejo, e vejo com toda a franqueza, que temos alguns excelentes hospitais, públicos, privados também alguns, mas públicos excelentes. Quando temos algumas excelentes universidades, basta olhar para o ranking de algumas delas à escala internacional, minha pergunta é, mas elas são feitas para serviço ao Portugal? Pior. O problema tem hoje uma semântica, uma simbologia e uma natureza diferentes de há 2, 3 anos. Eu há 3 anos, 4 anos, percebia que os cidadãos portugueses pagavam impostos para várias coisas. Uma delas era para servir os seus cidadãos, para que do trabalho dos seus cidadãos no seu país um dia existisse a reprodutividade nacional dada à economia portuguesa, que faria com que o Estado se ressarcisse daquilo que pagou para a educação. Desde há um ano nós estamos numa situação dilegmática. O português cidadão, como todos nós, paga para a sua educação, para a educação dos seus filhos, filhas, rapazes, raparigas, mas nunca o benefício é trazido para Portugal, porque logo acaba o curso para o estrangeiro. Ou seja, nós temos os custos, os outros têm os benefícios e os lucros. Isso foi uma questão politicamente nova, distinta, que é qual é a moral de eu pagar custos do ensino superior para alguém que não fica cá. Qual é o sacrifício de solidariedade que me é imposto? Porquê é que eu pago? Porquê é que só eu participo da solidariedade e os outros não participam? E é evidente que eu não posso ser aos jovens que vão para o estrangeiro. Não vão, não posso. Se eles quiserem ir e tiverem as oportunidades, até devem ir. Agora, não posso escamotear a questão política básica, que é o esforço conjunto de solidariedade que uns fazem e os outros deveriam fazer. Tudo isto não nos faz anular a nossa responsabilidade de ter um bom sistema público universitário. O nosso melhor sistema público, o nosso melhor sistema universitário é público, não é privado. Com exceção da Católica é público. E por isso é a nossa obrigação prestigiá-lo e defendê-lo. Mas não é só isso. É preciso ir mais além. É preciso dar-lhe a oportunidade de gerar valor. E gerar valor é conseguir atrair vários estudantes de vários sítios do mundo a vir aqui. O que significa que parte do Estado português participa num mundo da internacionalização, no sentido de prestar serviços, criar valor para comunidades exteriores a nós e deve o fazer e angariar. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, a internacionalização não é apenas para o setor privado, nem é para as pessoas ou para as empresas, é para o país por inteiro. É tão importante
eu ter uma fábrica de têxtil que vende, uma fábrica de automóveis, que vende coisas para o exterior e aumenta a sua cota de exportação, como é importante eu conseguir que uma universidade pública portuguesa ou um hospital público português receba doentes estrangeiros que paguem em Portugal, ou que um hospital público, uma universidade pública portuguesa, faça uma parceria em qualquer outro país do mundo, onde manda os seus professores dar cursos, não em situação de permanência, mas temporalidade, mas pomos lá, primeiro, uma bandeira, se ganhamos alguma coisa. O que é errado em Portugal é que nós pensamos sempre em muitos programas, mas nunca como ganhar dinheiro com eles. Parece que temos um horror a ganhar dinheiro. Um horror. Ganhar dinheiro é uma chatice. É pecaminoso. No fundo, somos um país profundamente judaico-cristão. Mas à moda do século XII. O nosso judaísmo e cristianismo é do pretérito. Nem sequer é do futuro. Nós vivemos muito ancorados naquelas pedras do início que eu falava, em alguns conceitos tão pretéritos, que perdem valor e são aquilo usados para o presente. E nós temos que perceber que ganhar dinheiro legitimamente é uma necessidade, desculpem-me, calvinisticamente, é um benefício e uma necessidade. E nós não percebemos isso e não praticamos. Por isso, e voltando ao problema inicial, eu de vez em quando, como tenho só umas ligeiras amarras, que são os tópicos no papel, fujo um bocadinho e regresso ao redil. Regressar ao redil é ter sempre um mastim que nos obriga a voltar ao sítio onde não devemos sair e, se for preciso, até exerce a autoridade com um cajado. Mas, nesse caso, como é preciso isso, voltando ao nosso problema. A introdução não é para as empresas e para as pessoas. É para todos. E todos devem participar. E aí deve-se talvez colocar uma segunda questão, que é como se faz. Se os alvos são esses, se os atores, os participantes são esses, como é que ela se faz? A internacionalização é uma atividade difícil. Eu vejo às vezes com alguma graça, mas eu não fico a rir, em que vejo de repente umas pessoas iluminadas dizer assim: vamos aumentar as nossas exportações rapidamente, vamos não sei o quê. Calma. Nós devemos ter todos objetivos ótimos. Devemos até pensar o impossível, mas devemos ter sempre os pés na terra. Nós só ganhamos o impossível, ou seja, o céu, quando temos os pés suficientemente na terra, ou seja, também no pecado. Nunca chegamos a um sítio tão longínquo sem experimentar as coisas todas que nos dão a sensação da vida. E por isso a atividade de internacionalização é uma atividade longa, lenta, morosa e que, sobretudo, que não procede operacionalmente continuamente. Tem saltos de descontinuidade. É aquilo que o Quinn e o Lindblom diziam na estratégia, são processos incrementais, em que nós vamos testando as coisas, fazendo-as, às vezes dão resultado, outras vezes paralisam, mas voltamos a elas com outra intensidade. A persistência e a direção certa são talvez as virtudes mais necessárias para que nós o façamos de uma maneira útil. Estar em países diferentes, por exemplo, tem duas formas diferentes e que não podem ser pensadas da mesma maneira. Eu não internacionalizo Portugal na Argélia como internacionalizo na Alemanha. Não internacionalizo na Alemanha como não internacionalizo no Brasil ou na Bolívia. Na Bolívia. Próximo passo de internacionalização é ir para a Bolívia. Bom, e portanto, cada país tem as suas regras e as suas formas adaptativas. Eu não tenho um livro, um manual, um cardápio de regras que me dizem, vai desta maneira. Nós temos de recusar duas coisas na história: a unicidade e a unidireccionalidade. O homem não é unidirecional. E se o for, temos de corrigir. Nem sequer a história nos deve apontar para uma metodologia de valores permanentes, de métodos iguais, de processos sempre uniformes. Tudo tem regras e variações de acordo com as circunstâncias e os entes com quem lidamos. Se as pessoas são diferentes, se as entidades são diferentes, os métodos têm que se adaptar à diferença. Por isso, há duas questões essenciais que temos de perceber. É se vamos lá para fora, sós ou acompanhados. E acompanhados por quem? Esta teoria do acompanhante é muito importante. Sempre importante nós sabermos na vida com quem estamos. Se eu for para um país europeu,
eu devo ir só ou não? Em geral, posso ir só. Se for para um país árabe, devo ir só? Resposta, jamais. Se for para a África, devo ir só? Jamais. Se for para o Brasil, por exemplo, posso ir só? Nunca, porque o Brasil é um mercado cartelizado. E quando se não participa no cartel, não se entra. Gasta-se dinheiro, perde-se tempo e não se entra. Ou seja, a primeira coisa que temos de perceber é perceber o lado de lá. E aí leva-nos a outra questão muito importante e decisiva. A internacionalização é, por isso, um processo cultural. Nós temos a mania das pessoas que estão a trabalhar nas empresas que a cultura, olhamos a cultura com desdém, com uma certa ideia de superioridade ou distanciamento. É o maior erro que fazemos. Nós não avançamos para nenhum local, para nenhum sítio, sem perceber a natureza cultural do sítio para onde vamos. Sem saber as regras, a maneira de ser, de estar, de se relacionar. A internacionalização é uma relação. Eu há bocado falei da internacionalização como uma rede. Mas uma rede não é só uma relação informática. Não é só uma relação pelo computador ou pela internet. É uma rede humana. É uma rede de relações permanentes e, para isso, nós temos que conhecer a permanência das regras deles. Quais são? Como é que eles se relacionam? Apertam a mão ou não? Dão um beijinho ou não? Abraçam-se ou não? Comem faca e garfo ou não? É à mão ou é de outra maneira? Quem é que tira primeiro o pão? Bebem vinho ou não? Tudo isso. Aceitam pagamentos a 30 dias ou só a 90 dias? Há um conjunto de regras de conhecimento do mercado que nós não as podemos ter se não estudarmos. E sem isso não há internacionalização nenhuma. Por isso é que há muita gente, eu acho muita graça, quando vejo agora está um pouco na moda as pessoas visitarem o mundo. Qual é a sua profissão? Viajante do mundo. É lindo, eu adoro. Quem é que lhe paga, não sei. Mas quer dizer, ele pagará. Bom, viajante do mundo. Há viajantes e viajantes. Eu posso passar por muitos sítios na minha vida sem nunca os ter conhecido. Posso tirar a fotografia dos muros, das ruas, dos rios, das florestas, tudo isso, mas não perceber uma coisa. A alma do sítio, a alma que justifica, caracteriza, a gestalt das pessoas e das entidades. Se eu não perceber isso, eu não faço internacionalização. Por isso, a primeira resposta ao como é sabermos com quem. Sozinhos, acompanhados, de determinada maneira. E no acompanhados há um dado essencial que eu apelo à inteligência e à prática portuguesa. O caso é difícil apelar a isso. A melhor forma de promover a internacionalização de Portugal é através das grandes empresas portuguesas. Não de per si e para si, não no sentido non nobis domine, não. É sermos veículos para. Há 4 setores em Portugal que são chave para a internacionalização deles e de nós. A construção em obras públicas, a grande comercialização, comercialização por grosso, a energia e os transportes. O que é essencial nesta matéria é perceber que quando eles vão para eles próprios, mas também são uma âncora para outros. Eu recordo sempre, eu tenho andado um bocadinho pelo estrangeiro desde há muitos anos. Eu participei, era gestor de uma empresa no Brasil, participou naquele processo todo e acompanhámos aquele processo quando foi a aquisição da Telesp celular, através da PT, e em que os espanhóis compraram a Telecom Brasil, ou coisa assim do género. Chamaram-lhe, logo no primeiro dia, chamaram-lhe Telefónica. Telefónica. Os espanhóis. Nós mantivemos o nome brasileiro. Nós, aliás, a primeira gestão, era um administrador português que já morreu, coitado, a secretária e um diretor. Eram 3. Os espanhóis, quando compraram a empresa homóloga, saiu um avião com 300 tipos, cada um com uma malazinha e um fato igual, saíram todos, ocuparam o poder, limparam os brasileiros todos, tomaram conta do poder. Passados uns meses, queríamos, essa empresa onde eu estava ligado, queria fornecer, em telecomunicações, fornecer determinados produtos para a empresa comprada por Portugal no Brasil. E a primeira coisa engraçada que chegámos lá é que mandámos para um senhor brasileiro, claro. O senhor brasileiro encantador.
O brasileiro é como o Cristo corcovado. Abre sempre os braços. A gente é que não sabe quando é que ele os fecha. E por isso, que uma simpatia enorme, uma doçura, um calor humano, café, água, café, tudo. Depois da reunião ficámos a saber o que é que íamos ter. A não ser que percebemos de algum tempo que metade dos subcontratos com essa empresa portuguesa eram para brasileiros. A outra metade era para portugueses. Passados 2 anos, já não era metade, era 3/4 para brasileiros e 1/4 para portugueses. Passados 3 anos, era brasileiro. Nos espanhóis, era tão forte, que era 100% espanhol. E a certa altura, os portugueses que estavam no Brasil tinham que meter cunhas, leia-se, pagar uma comissão de intermediação às empresas espanholas contratadas pela Telefónica para trabalhar para elas, e como não tinham capacidade suficiente para fazer tudo, os portugueses davam-lhes umas migalhas. O que isto quer dizer? Nós somos parvos habitualmente. Mas não é parvos, se fôssemos parvos não era mau, somos parvinhos. Parvinhos é um diminutivo que não quer dizer ser querido, quer dizer que ser menor. Nós temos convencidos sempre que a pior coisa que há no mundo é exercer o poder. Quando a coisa mais importante na vida é exercer o poder. O pior complexo que se tem é ser bom aluno. O melhor complexo que se tem é dizer, estamos aqui porque queremos isto. Com respeito, com educação, mas em pé de igualdade. E quando não temos a igualdade, fingimos que a temos. A pior coisa é um tipo mostrar que perdeu a guerra antes de a travar. E Portugal, na sua relação com o exterior, o que faz tem sempre condescendência com o exterior. Condescende. E em Portugal, condescende sempre com o exterior de outra forma, que é, se há 2 propostas, uma estrangeira e outra portuguesa, a estrangeira é sempre melhor. Ou raramente a portuguesa é melhor. Temos um complexo de minoridade, desde há alguns séculos, que diminui a nossa capacidade de internacionalizar. Diminui-nos. Temos receio, temos medo, temos complexos. Temos um complexo de pequenez. Isso nota-se. Nota-se de outra maneira. Outra empresa do Brasil, outra, grande, gigantesca, quando chegou ao Brasil e comprou uma empresa importante, e quando alguns portugueses foram lá para tentar trabalhar para essa empresa, levando Portugal, as empresas deles, para o Brasil, a primeira coisa que fizeram nós não recebemos portugueses. Eu não estou a exagerar. Não recebemos. Porque isso pode ser considerado uma preferência a Portugal dentro do Brasil. Tínhamos pago ao Brasil o dinheiro todo, e mais algum, mas era um risco. É por isto e por essas coisas todas que não somos grandes. Porque temos o complexo da pequenez. E na internacionalização isso nota-se. Quem deveria ser o grande ator, promotor da internacionalização portuguesa, eram os grandes grupos. Quando nós falamos nesses grupos que estão na comercialização, na Polónia, nos sítios todos, deviam ser catalisadores e motores de produtos portugueses para lá. E são, já em bem. Noutras áreas tecnológicas, devia acontecer o mesmo. Nos transportes, na energia, nas obras públicas e na grande distribuição. Se nós conseguirmos fazer isto, eu acho que arrastamos milhões de postos de trabalho e, sobretudo, de postos de trabalho, de receitas adicionais para as empresas portuguesas se deslocalizarem. Ou seja, a deslocalização, compra de ativos no estrangeiro, deve significar também o arrastar dos pequenos e médios empresários que trabalhavam nessas empresas em Portugal e que passam a deslocalizar-se acompanhando a casa-mãe que vai para lá. Eu, como não acredito em atitudes pensadas, estratégicas, das grandes empresas e do Estado, a não ser na lógica deles próprios, exceto o Estado nem isso pensa, eu então faria uma coisa, eu daria um benefício fiscal. Todas as empresas portuguesas que vão para o estrangeiro, que arrastem outras, no sentido de subcontratação de algumas questões para elas, deviam ter um benefício fiscal em Portugal. Se o tiverem, o arrastamento é mais fácil. A indução é mais fácil. O efeito âncora que eu estou a propor é mais fácil e é fundamental. Como, por último, o Estado. O Estado está fora da internacionalização? Não.
Quer como ator, quer como promotor, quer como articulador. Como ator, eu já falei, já disse. Eu acho que nestes hospitais públicos que há uma enorme capacidade, em universidades públicas que há uma enorme capacidade, o Estado o que deve é, além de disponibilizar isso, deve facilitar com os países de origem dos estudantes a facilitação de protocolos e acordos para os jovens estrangeiros virem estudar. Eu lembro, por exemplo, não estou a exagerar, o que está a passar-se com o Brasil hoje em dia é grave, mas é culpa de Portugal. Porque há 15 anos andámos a retaliar, andámos a brincar com os dentistas brasileiros. Quer dizer, Portugal é um país terrível, de deslumbres e de depressões. Quando nós de repente pensámos, há 12, 13 anos, que éramos os maiores no meio da Europa, a glória das caravelas, em vez de ir para o mar, ia para o ar, quer dizer, éramos os maiores. Nessa altura, tudo o que era exterior a nós e não equalidade em termos de Alemanha, ou Espanha, ou Inglaterra, tudo isso era desprezável. E não percebemos que os interesses dos países são algo de perdurável no tempo que tem que ser cultivado como uma flor. Regar sempre. Pode ser com uma gota, pode ser com 2 gotas, mas tem que ser sempre regada. Tem que ser sempre tratada na altura própria. E nós não a tratamos. Tratamos o Brasil com minoridade. Deixámos criar um ódio e uma angústia no Brasil contra nós por causa dos dentistas. Agora vingam-se. Quer dizer, ninguém espera na internacionalização fazer mal uma vez e esperar que lhe façam bem outra. Não. Neste mundo da internacionalização paga-se da mesma moeda. E por isso, cuidado que o Estado e as empresas têm que ter é enorme. Se as empresas um dia falharem na qualidade do produto que enviam ou no prazo, podem estar conscientes de que é capaz de não haver segunda oportunidade. Mas o Estado também. E por isso o Estado, na internacionalização, há 2 coisas que não pode dispensar. Além de ser operador em algumas áreas, em primeiro lugar é perceber como é que deve fazer o apoio genérico à atividade de internacionalização. O Estado tem um instrumento, que é o chamado AICEP, que se divide em 2 partes. Uma não falo, porque acho que está bem e não devo falar, que é a promoção do investimento em Portugal por parte das empresas estrangeiras, captar o investimento, muito bem. Agora, na parte que respeita à exportação, à promoção dos interesses portugueses no exterior, o Estado, através do AICEP, tem uma versão que eu, há muitos anos, acho errada. Eu sempre tive um princípio que aprendi na minha vida ao longo dos pecados e dos erros que cometi, é que eu nunca devo falar muito de uma coisa sem a ter feito em parte. Se eu não fizer uma coisa, falar dela é uma chatice. Porque seguramente estou quase a errar. Estar a dar na mão do Estado a grande capacidade de prever, promover, organizar questões de exportação, que são as empresas que sabem, é um disparate. Mas tirar o Estado dessa área é um disparate igual, porque o Estado enquadra, o Estado apoia financeiramente, o Estado dá um nome e uma tutela muito importante, que é a imagem do próprio Estado. Mesmo que seja um Estado em dificuldades financeiras, é um Estado. Por isso precisamos disso. Mas precisamos tanto disso como da experiência de serem as entidades privadas a participarem diretamente dessa gestão. Eu sempre achei que o ideal para o AICEP é ter os fundos do Estado e a direção das grandes associações empresariais. Porquê? Porque são essas que têm os acionistas, os sócios, os participantes, as empresas que no dia-a-dia fazem. Eu acho que ambos não quiseram, se calhar. Há outras pessoas da sala que poderão explicar isso com maior propriedade e rigor do que eu. Mas tenho a impressão que ninguém quis. E com isto criámos uma imagem de uma certa unilateralidade que promove a dispersão e, sobretudo, a repetição. Há um remake de várias cenas, de várias narrativas desta mesma em Portugal sobre esta questão que não deveria existir. Portugal devia ser mais organizado nesta matéria. Por último, a internacionalização é um estado de espírito, como eu disse há pouco. É uma criação, tem um objetivo que é criar mais valor para todos os intervenientes numa rede que se estabelece. Mas nós temos de perceber uma coisa, é que ele só dá resultado, só tem eficácia final, se a matriz
institutiva do mundo de relações que estamos a criar tiver a mesma consonância. Porque se não tiver, não faz sentido. Por outras palavras, eu não posso pedir que se funcione bem a questão da internacionalização com o resto sem funcionar. Ou há um todo organizativo que funciona, ou então isto não dá. Por isso, tudo aquilo que nós podemos fazer por esta área, que se faça. Que todo o apoio que se dê. Que toda a desconfiança que o Estado português tem sempre sobre nós. Nós estamos moldados, estruturados, numa relação com o Estado em que o Estado desconfia sempre de nós. Nós temos que provar tudo. Eles nunca têm de provar nada. E depois tratam-nos iniquamente. Se eu lhes devo dinheiro, passa um dia, tenho um papel. Se passa 2, tenho um papel maior. E se passa mais tempo, o papel é incomensurável. Mas se eles me deverem dinheiro a mim, eles têm a mesma relação de parceria comigo, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, esquecem. E arranjam sempre artifícios legais para não pagar. Nós estamos moldados e fundados numa relação perversa, em que o Estado manda mais. O Estado não nos representa, o Estado comanda-nos. Isso é péssimo. Por isso é que o processo de internacionalização é sempre um processo de abrir brechas. É um processo de criar fissuras. E quando se fala em estabilidade a longo prazo, o melhor processo de criar a estabilidade a longo prazo é abrir fissuras no presente para que rebente aquilo que não é útil, não é justo nem adequado. Só se constrói a liberdade, só se constrói a estabilidade a médio e longo prazo com lutas no curto prazo. E as lutas são sempre rupturantes. Desde que não rompam o tecido todo, eu fico sem fato. Por isso, lutar por este processo da internacionalização é também um processo de luta para concluir. Eu não vou dizer que a luta continua, porque se estivesse aqui nesta magnífica reitoria para Vossas Excelências, diriam que eu tinha enlouquecido e que eu estava a ser igual a outros que por aí campeiam e fazem coisas parecidas. Não quero que me julguem assim. Quero que me julguem de uma maneira. Participei em muitas destas coisas, aprendi muito, mas não o suficiente para vos dizer tudo. Tem que ser cada um de vós a perceber-se por vocês próprios, pela sua própria experiência, aquilo que devem fazer. Por melhor compêndios que existam, é a vossa prática que vai determinar a vossa virtude. Muito obrigado, foi uma honra e um prazer estar aqui.